Gente, vou mandar a real aqui pra vocês que esse episódio 6 é um daqueles capítulos que muda o peso total da temporada, porque ele pega um monte de coisa que a gente tava só especulando, principalmente sobre a Ingrid, e joga na nossa cara com contexto, com estética, com trauma, com tragédia anunciada e com aquela sensação horrível de que, em Derry, o mal não é só um palhaço no esgoto. É a cidade inteira ficando estranha e violenta. Hoje a gente vai destrinchar todo o episódio 6 de It, Bem-vindos a Derry com calma. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. E aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror, análises, teorias e curiosidades bizarras de bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo. E também não esquece de me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E eu sei que semana passada só teve um vídeo longo aqui, mas é porque eu passei mal durante um dia da semana. E um dia inteiro que eu fiquei sem trabalhar, assim, atrapalha todo o planejamento da semana. Mas essa semana vão ter 2 vídeos. Antes de mergulhar no episódio 6, só pra gente alinhar algumas coisas do episódio anterior. O episódio 5 terminou com o terror mais puro possível. As crianças foram pros túneis acreditando que o Matt tinha voltado, só que aquilo era o Pennywise disfarçado. A gente viu os corpos ali das crianças lá do primeiro episódio, teve muita perseguição, a Lily quase virando o lanchinho do palhaço ali e sendo salva porque aquela adaga mágica ficou perto dela. E do lado dos militares, o Major Hanlon teve uma alucinação, confundiu as crianças com visões e o Capitão Russo se sacrificou, morrendo pra impedir que o Major Hanlon atirasse no seu próprio filho. E o Dick Halloran saiu vivo, mas saiu completamente destruído por dentro porque o Pennywise abriu a caixa dele, que era uma caixa mental ali, que ele escondia todos os medos dele. E é aí que o episódio 6 entra com um tema muito claro, a paternidade, no sentido mais torto dessa palavra. Em Nome do Pai, que é o nome do episódio, vira uma chave porque ele contrasta 3 figuras paternas bem diferentes e o roteiro coloca em contraste pra deixar tudo mais cruel, vamos dizer assim. Primeiro vem o pai humano que machuca, que é o Major Leroy Hanlon. Em vez de ser um abrigo, ele vira ameaça dentro da casa, porque o sofrimento do que aconteceu nos túneis e a paranoia de Derry saem do controle e ele acaba descontando no Will, tentando ali corrigir o filho na base da força e ainda usando o It como justificativa, como se a violência dele fosse uma forma de proteção. Em paralelo, a gente tem o pai humano que vira um bode expiatório, que é o Hank, pai da Ronnie. Ele é o alvo perfeito pra cidade despejar medo e ódio, e mesmo quando ele tenta só sobreviver e ter um momento com a filha escondido ali no Black Spot, tudo ao redor já tá organizado pra poder caçar ele, como se a presença dele explicasse o caos e resolvesse a sensação de ameaça que Derry tá sentindo. E por fim aparece o pai sobrenatural, que é o mais perverso de todos, porque ele não é um pai de verdade. É uma imagem usada como armadilha. O episódio liga a Ingrid ao Bob Gray e o Pennywise. E a ideia é justamente essa. Ela carrega uma necessidade emocional tão grande de pertencer, de entender e de reencontrar esse pai, que a entidade se aproveita dessa carência e desse trauma pra mantê-la presa numa esperança doentia, fazendo com que a Ingrid se aproxime cada vez mais do monstro, achando que tá indo em direção a uma resposta. E quando a gente junta os 3, o pai que fere, o pai caçado e o pai inventado pelo mal, o episódio deixa bem claro que em Derry o terror não mora só no esgoto. Ele também se infiltra nas relações mais íntimas, principalmente naquelas em que era pra existir proteção. A gente volta pra 1935, pro sanatório Juniper Hill, e a série muda a linguagem visual. O flashback aparece em preto e branco, com uma estética de memória e pesadelo, e o detalhe mais arrepiante: a cor vermelha do balão e do sangue é praticamente a única cor que salta, como se o It marcasse aquele momento com uma assinatura. A gente vê aquele balão flutuando e já sabe que tem um palhaço em algum canto da tela, né? E a gente já fica mais tenso com isso, que toda vez que aparece o balão vermelho, né, Pennywise está lá. Nesse flashback, a gente conhece uma Ingrid mais nova e como uma espécie de enfermeira no sanatório Juniper Hill em 1935. Alguém que já circulava pelos corredores ali. De madrugada, ela acorda a criancinha Mabel, que é paciente, e leva a menina até o porão do sanatório. E é muito perverso, porque a Mabel tá com medo, ela quer ir embora, mas a Ingrid tá fascinada. E a câmera consegue fazer a gente sentir isso. A Ingrid encara ali a escuridão do porão, como se aquilo prometesse alguma coisa pra ela. E aí, no meio de vapor, tubulações, barulho de máquina e aquele ar de inferno industrial, o balão passa por uma porta e uma mão de luva branca puxa o fio. Esse detalhe é simples, mas
mas ele é muito forte porque é o tipo de gesto teatral que o Pennywise faz. Ele não precisa correr atrás de você, ele te chama. A impressão que dá é que o Juniper Hill inteiro já tava meio que fazendo parte do território do It e que a Ingrid, por algum motivo, já tava conectada àquilo desde cedo. E é aí que nasce a grande revelação do episódio, a relação da Ingrid com o pai, que eu vou falar mais pra frente. Quando a gente volta pro presente, o clima de Derry tá ainda mais contaminado. E contaminado mesmo, porque esse episódio reforça aquela ideia que a série vem trabalhando. Conforme o ciclo vai chegando a esse grande evento, as pessoas ficam mais agressivas, mais irracionais, mais propensas à violência, como se a cidade inteira tivesse doente. E isso aparece de um jeito muito objetivo na família Hanlon. O episódio abre o núcleo do Major Hanlon com um peso emocional enorme. O Major tá destruído pela morte do Capitão Russo, consumido pela culpa, exausto, e ele descarrega isso do pior jeito possível, em cima do Will. É aquela cena que deixa a gente desconfortável, porque não é o terror sobrenatural, né? É o tipo de violência que existe na vida real, e a série não vai suavizar. Ele dá um soco no Will e tenta impor medo e controle. E enquanto o Major tenta manter tudo sob controle, a Charlotte vai pro caminho oposto. Ela vira a pessoa que tá tentando proteger o filho e a si mesma de um lugar que tá ficando impossível de viver. A Charlotte aparece consolando o Will pela agressão e mais tarde já preparando a mala e falando de ir embora, voltar pra Shreveport, pra longe da jaula desse monstro que habita em Derry. E isso é muito significativo, porque mostra que a Charlotte enxergou uma coisa que os militares não enxergam. Às vezes não existe meio que missão, existe só você meio que tentar sobreviver mesmo e não insistir em planos idiotas. E aí entra a segunda camada do episódio, o Dick Halloran. O Dick é sem dúvida o personagem que carrega o terror psicológico desse episódio. E diferente do episódio 5, que mostrava a caixa como uma cena simbólica e aterrorizante, aqui o episódio 6 explica o que era a caixa com mais clareza. O Dick tá ali quebrado, devastado, tentando calar as vozes da cabeça dele com bebidas, e aí o Major Hanlon vai até ele por causa de uma ordem do General Sean. A caça aos pilares tinha que continuar, como se nada tivesse acontecido, como se o inferno do esgoto fosse só uma etapa ali do trabalho, faz parte. E aí o Dick dá pro Major Hanlon uma aula relâmpago ali sobre o poder do brilho que ele tem. Ele fala que tem isso desde criança, que consegue ver os mortos, e que quando ele tinha 9 anos, a avó dele ensinou um truque pra trancar as vozes dos mortos numa caixa mental. E que essa caixa ficou selada até o Pennywise entrar na mente dele e arrancar a tampa e abrir tudo ali. E isso, né, eu até falei no vídeo do episódio anterior, amarra a história diretamente com outras obras do Stephen King. Esse truque de caixas mentais é uma coisa que o Dick Halloran no futuro vai ensinar pro Danny Torrance e que fica muito forte em Doutor Sono. O Dick diz que o truque agora é não reconhecer os mortos, não dar atenção, porque se você reconhece eles, eles vêm. E ele dá exemplos ali. Ele fala que viu o Capitão Russo andando por aí e que viu um soldado com metade da cabeça destruída atrás do Major Hanlon quando ele entrou na sala. E aí ele fala o seguinte: os mortos sempre voltam pra onde morreram. E ele deixa claro que os mortos sabem coisas que os vivos não deveriam saber. Ou seja, tudo isso pode virar uma pista e pode virar uma chave ali pra encontrar os pilares, mas pode também destruir completamente a cabeça do Dick Halloran. E isso conversa com o que a gente sente assistindo. O Dick parece estar num limite ali. Ele tá sem filtro, sem tampa, sem descanso, tá completamente bêbado e bebendo, né, pra tentar deixar aquilo mais de boa, mais tranquilo. E aí a pergunta do episódio fica no ar. O It abriu a caixa só pra torturar o Dick ou porque o Dick finalmente solto aí, liberado com a caixa aberta, pode ser o cara que enxerga o que ninguém mais enxerga. Porque se os mortos sabem coisas, talvez o Dick seja a única pessoa com acesso a uma verdade subterrânea que ninguém quer ouvir. Enquanto esse núcleo adulto desaba, o núcleo das crianças também tá em colapso. E é o tipo de briga que seria inevitável depois do que aconteceu no esgoto. A percepção do grupo é: a gente quase morreu por causa de uma decisão ruim. E a pessoa que mais simboliza isso é a Lily, porque ela que
puxou a galera pra lá. A Lily aparece nesse episódio com um apego muito forte à adaga. E eu gostei que o episódio não trata isso só como uma arma mágica. Ele trata como um objeto de segurança ali dela. Quando você tá traumatizado, quando você se agarra em qualquer coisa que te faça sentir no controle. E a adaga é literalmente isso. Foi ela que manteve o Pennywise longe no esgoto. Então, a Lily começa a agir como se ela tivesse a resposta e, ao mesmo tempo, como se ninguém pudesse tocar naquela resposta. E aí vem a briga com a Ronnie. E a Ronnie, gente, eu não consigo achar ela errada nessa discussão, porque ela tá vendo o pai virar um monstro público na cidade inteira, ela tá vendo cartazes de procurado, ela tá exausta e com medo. Então, quando a Lily vem com a energia de a gente pode voltar lá, agora a gente tem a adaga, a Ronnie explode, tipo, a gente foi pro esgoto e quase morreu porque você convenceu todo mundo. E vale pontuar uma sensação que muita gente teve. O jeito que a Lily protege a adaga parece quase uma possessividade que não é só medo. É como se o objeto começasse a moldar um comportamento. E tipo, não tô falando que a adaga é tipo uma corruptora, mas a série planta essa dúvida com cuidado. Será que a Lily tá agindo assim só por causa do trauma? Ou será que a proteção tem um preço? E isso pode ser um gancho pro episódio 7, porque se a Lily ficar instável, o grupo racha. Se o grupo racha, o Pennywise vence. E aí entra um dos contrapontos mais fofinhos do episódio, o Rich e a Marge. O episódio dá espaço pra relação deles respirar, justamente porque tudo em volta tá ficando insuportável. E eu acho isso inteligente, porque um bom terror precisa de humanidade no meio, senão vira só, né, massacre. O Rich é todo fofinho ali, ajudando a trocar o curativo do olho da Marge, e depois ele dá pra ela um tapa-olho, que seria uma espécie de herança da família dele. Eles até brincam de fantasia ali, ele vira tipo um cavaleiro e ela uma pirata. E aí vem uma cena que eu amei. A Marge, que desde o início tava presa naquela necessidade de ser aceita pelas patty cakes, vira uma chave ali na cabeça dela. Quando as meninas populares da escola chegam com aquela energia de chatas, a Marge simplesmente abre o tapa-olho e mostra a ferida dela ali, grotesca, e choca todo mundo. E basicamente usa o terror ali da ferida nojenta como um escudo. Ela finalmente para de tentar agradar aquelas meninas e começa a se proteger. E o Rich gosta dela por quem ela é, mesmo no momento em que ela se sente nojenta e com medo de ser rejeitada. Com o grupo meio que rachado e todo mundo emocionalmente no limite, o episódio leva a gente pro lugar principal aqui dessa história, desse episódio, do próximo talvez. O Black Spot, que é aquele alojamento onde os militares negros estão ficando porque o General Shaw liberou aquele espaço ali pro Dick Halloran. O Black Spot é apresentado como um espaço de comunidade e liberdade. Um lugar em que música e pertencimento existem de verdade dentro daquelas paredes. Mesmo que do lado de fora o mundo seja hostil àquelas pessoas. E isso é fundamental pro que vem aí, porque você tem um refúgio simbólico, quase sagrado, prestes a ser violado, que a gente vai ver na cena final, né? E é nesse lugar que rolam várias cenas importantes. Primeiro, a Ronnie finalmente reencontra o pai, o Hank, escondido ali. E é uma cena que parte o coração, porque a série te dá até um respiro. Por um minuto você pensa, ok, ela conseguiu ver ele, pelo menos isso. Só que esse respiro dura pouco, porque a caça humana já tá se montando ali fora. E aí rola um momento de carinho ali entre os dois, eles se abraçam, quase dão um beijinho ali. Mas antes de qualquer coisa acontecer, uma voz chama o Will pelo nome completo, com aquele peso, né, de nome completo, e é a mãe dele chamando. A Charlotte aparece e fala pra eles entrarem no carro. A Charlotte, aliás, é outra peça importante desse episódio. Ela tá envolvida diretamente com o Hank, ajudando ele a se esconder, e isso cria um contraste com o Major Henlow. Enquanto o Major tá preso em uma missão e controle, a Charlotte tá tentando salvar gente real com um risco real. E ela ainda tenta proteger o Will do pai ali, um ponto de lucidez no meio de muito caos. Lá no Black Spot, a série relembra a gente que estamos nos anos 60 ali, e várias coisas absurdas pro olhar de hoje em dia eram normalizadas. E uma dessas coisas é crianças bebendo. O Rich e a Marge bebem um negócio chamado Air Force Coke, oferecido por um militar. E isso é basicamente um refrigerante com álcool. Eles estranham o gosto e o militar fala a frase: é o gosto da
liberdade, filho. E aí pronto, o Rich e a Marge ficam meio bêbados ali, mais soltinhos. A Marge começa a dançar, o Rich vai lá tocar bateria, dá mó show. E por um minuto ali a gente pensa que eles estão vivendo alguma coisa que parece normal. Só que no terror, né, gente, nunca é só uma cena divertida. Pode ser que essa cena represente a vulnerabilidade ali dos dois. Porque enquanto eles estão ali meio louquinhos, bêbados de liberdade, tem gente lá fora já armando pra alguma coisa acontecer. E é aqui que a trama humana fica tão monstruosa quanto a sobrenatural. Porque o episódio trabalha com Hank virando um bode expiatório e Derry canalizando a raiva e a paranoia em cima dele. E isso se traduz ali numa mobilização pra poder caçar o Hank. O chefe da polícia, Clint Bowers, foi afastado e aí ele começa a reunir outros homens racistas ali pra ir atrás do Hank. E ainda tem um detalhe mais sugestivo. Ele recebe uma dica anônima de que o Hank tá no Black Spot e levanta que pode ter sido uma mulher, possivelmente a Ingrid, entregando o local onde ele tava. E aí a gente volta pra Ingrid porque esse episódio é um pouco dela. É nela que o nome do episódio, Em Nome do Pai, vira literal. A Lily, depois de mais um trauma ali com Pennywise, vai até a casa da Ingrid. E esse pedaço do episódio é muito bom porque ele começa íntimo, quase como a Lily indo buscar um amparo em alguém que entende ela, e no final vira uma traição emocional. A Lily encontra um álbum de fotos no sótão da casa da Ingrid e começa a folhear. Ela vê fotos de aniversário, casamento, adolescência, até que ela encontra uma foto de infância. A Ingrid pequena do lado de um homem muito alto com uma aparência que lembra demais o palhaço, só que sem a forma final, tipo uma versão humana do Pennywise. E logo depois a Lily vê uma foto dele caracterizado. E aí o episódio confirma o plot que muita gente já tava teorizando. A Ingrid é a filha do Bob Gray, o palhaço do circo, a figura que o It usa como base pro Pennywise. E aqui tem uma distinção importante. Isso não significa que a entidade cósmica teve uma filha no sentido biológico, e sim que ela usa a imagem do pai da Ingrid, o palhaço humano, como máscara. Isso faz a Ingrid acreditar que existe um pai ali dentro, uma parte humana, que pode ser trazida de volta, e essa ilusão vira a corrente que prende ela ao It ali por décadas. E o diálogo dessa cena é quase infantil. Quando a Ingrid percebe que ali ele viu o It, o Pennywise, ela entra num delírio emocionado, como se dissesse tipo, "Ah, você viu, não acredito, você conseguiu, você trouxe ele de volta." Ela é uma pessoa que foi quebrada cedo e passou a vida inteira tentando preencher um buraco com uma mentira sobrenatural. E aí vem um ponto. A Ingrid admite, direta ou indiretamente, que ela ajuda o It porque ela acredita que os sacrifícios são um caminho para ela reencontrar o pai. E a Lily percebe que foi manipulada por ela desde o começo. Que aquela compreensão da Ingrid não era empatia, era só um projeto ali, um estudo. Era o It plantando uma cúmplice no caminho da menina. O episódio também sugere que a Ingrid não é só alguém que sabe ali de tudo do It, do Pennywise. Ela pode ser uma das responsáveis por direcionar a tragédia humana, por colocar pessoas no lugar certo, na hora certa, pra alimentar o ciclo do Pennywise. A Lily tenta fugir, a Ingrid avança e a Lily usa a adaga e fere a Ingrid, conseguindo escapar. E isso dá um alívio imediato, mas também cria um perigo novo, porque agora a Ingrid tem um motivo ainda mais pessoal pra ir até o pai. E esse episódio também amarra outra teoria que tava solta ali, a figura do palhaço que rondava o Will. Na verdade, o Will não viu um Pennywise clássico ali nas aparições, e sim a Ingrid já como uma persona de palhaça. O episódio 6 termina com ela se preparando, se caracterizando, se vestindo do que ela acha que vai fazer o pai reconhecer ela. E essa persona é chamada de Periwinkle. Então, de repente, tudo se encaixa. Tem uma humana ali no meio, sendo uma máscara também, de um jeito muito perturbador. Enquanto isso, como se não bastasse, o episódio fecha o cerco pro final. O Black Spot tá cheio, a gente tem a Ronnie com o Hank, o Will ali perto, o Rich, a Marge bêbados de Air Force Coke, a cidade fervendo do lado de fora, e aí a câmera começa a mostrar o que tá chegando. Homens mascarados, armados, reunidos num movimento que parece um linchamento. O que é um indício aí do que provavelmente vai rolar no próximo episódio, o massacre do Black Spot, que existe no cânone de It, do Stephen King, associado a uma violência racista brutal na história de Derry. E aqui eu acho muito bom como o episódio 6 escolhe terminar. Ele não te dá o incêndio ainda, a treta. Ele te dá só o barulho se aproximando, a alegria por um segundo dentro do Black Spot
shot e a certeza de que a porta vai ser arrombada e vai entrar gente ali. É um episódio calmo só porque a explosão ficou pro próximo capítulo. E é por isso que esse episódio parece um daqueles mais explicativos, mas que na verdade são os mais cruéis. Ele te dá contexto pra você sofrer mais com quem você entendeu. Agora vamos fechar com algumas leituras e teorias, porque eu sei que vocês também terminaram esse episódio pensando, e agora? Primeiro, eu acho que a série tá fazendo uma coisa muito legal, que é mostrar que o Witch não é só um monstro que come criança. Ele é um catalisador do pior que já existe nas pessoas. Então, o episódio 7 provavelmente vai ser assustador não só porque tem palhaço, mas porque tem gente, seres humanos de verdade, que se dizem civilizados e vão cometer atrocidades. E isso é muito mais difícil de assistir. Segundo, a Ingrid, pra mim, virou uma das peças mais perigosas aqui. Porque ela não é Witch, mas ela é alguém que, por dor e obsessão, faz o trabalho sujo pra ele, acreditando que tá fazendo por amor. E esse tipo de personagem é sempre o que abre a porta pro caos. Terceiro, o Dick Halloran, eu acho que a surpresa dele no Black Spot, que é mencionada na sinopse ali do episódio, não é só coincidência. Parece um plantio pro Dick ser justamente a pessoa que pode notar padrões, presságios ou até interferir, porque se os mortos vagam onde morreram e sabem das coisas, talvez o Dick perceba o que tá pra acontecer um segundo antes. E quarto, a adaga. Eu acho que a série vai explorar o custo psicológico disso. A Lily tá começando a se moldar pelo medo e pelo poder de ter uma arma que pode funcionar, na verdade que funciona, né, contra o Pennywise. E se isso rachar a confiança do grupo, o Witch consegue o que ele quer, que é dividir eles ali. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio 6. Vocês acharam ele mais calmo ou mais pesado, justamente por ser mais psicológico? Deixa sua opinião aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir lá nas outras redes, porque tem muito conteúdo legal aqui e lá. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.